Hoje nós vamos aplicar alguns pontos muito importantes de Jó na nossa vida, tá? Nós lemos ali, logo no capítulo 1, um diálogo entre Deus e Satanás. E ali Deus começa a falar de Jó para Satanás e Satanás se sente instigado a provocar Jó para que ele blasfemasse contra Deus. E nós lemos o livro inteiro de Jó e Jó não fez isso. O que nós vemos ali é Jó amaldiçoando seu próprio nascimento, né? A esposa dele pedindo para ele amaldiçoar Deus e morrer, mas Jó dá uma resposta interessante para ela, né? Onde ele fala assim: nós aceitamos somente o bem de Deus e não o mal. E aí aparecem os 3 amigos de Jó, todo um diálogo ali, culpando Jó, porque ele estava naquela situação por algum pecado que ele cometeu. E esses amigos tentando falar quem é Deus para Jó, né? Dando uma lição ali de quem é Deus para Jó. Chegou um momento até que Jó fala assim: olha, eu não faria o que vocês estão fazendo, né? Numa situação que eu tô, vocês falarem tudo isso para mim. E eu falo assim, gente, que dói demais uma pessoa próxima a nós nos machucar do que o inimigo, porque o inimigo você já espera, né? Mas quando é alguém próximo a nós, seja de sangue ou seja através de um relacionamento, né? Amizade, enfim, e essa pessoa dá aquele golpe, dói demais. E é nesse ponto que a gente vai conversar um pouco, tá? Lá no capítulo 38, Deus responde a Jó. E eu acho assim magnífico, logo lá no 38, Deus já fala assim, né? No primeiro no 2, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quantas vezes a gente define Deus, né? Tem propriedade para falar de Deus, naquilo que nós ou ouvimos falar, né? Ou conhecemos a Deus, mas a gente não conhece Deus na totalidade, na profundidade. E aí Deus começa, né, no versículo 4, fazendo algumas perguntas bem interessantes para Jó, né? Por exemplo, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se és que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou quem encerrou o mar com portas quando interrompeu o da madre? E aí vai. São perguntas que eu falo, Deus, como o Senhor é soberano. E quando Deus fez essas perguntas para Jó, Deus não estava sendo insensato, frio de forma alguma. Deus, ele não sentou do lado de Jó e ficou se lamentando ou acusando Jó, mas Deus começou a despertar a consciência de Jó de quem Deus é de fato. E quando Deus lança essas perguntas, ele começa a fazer, se você ler o 38, principalmente ali o 38, né? Você começa a pensar, fala, meu Deus, que perfeição. Ele fala, olha, eu estipulei o tempo de gestação dos animais. Que perfeição, né? Onisciência, onipresença, onipotência desse nosso Deus. E quando a gente começa a ser despertada a soberania de Deus, a gente começa a ver os problemas, as circunstâncias através de Deus. E era isso que Deus estava despertando no coração de Jó. Quando Jó foi despertado de quem Deus era de fato, ele responde no versículo 5 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quais olhos? Os olhos espirituais de Jó. E quando ele foi despertado para aquilo, ele parou de olhar para a perda dos filhos, dos bens, do tumor que tomou conta dele. A gente viu as aflições de Jó, que não foi fácil, não. Mas ele, quando olhou para o Senhor, tudo aquilo foi, vamos dizer assim, Jó começou a ter a proteção de Deus, porque ele não mais ouvia os gigantes gritando, ele não mais dava importância para aquilo que ele estava vivendo, mas para aquilo que ele estava sendo despertado em aprender de quem Deus realmente é. Será que nós temos essa consciência de fato quem é Deus? Porque muitas vezes a gente fala de Deus através de pregação, porque a gente aprendeu na pregação, porque a gente leu em algum lugar, mas o relacionamento, essa profundidade com Deus você está tendo. Porque
Porque quando eu sou despertada por uma situação, aquilo nunca mais sai de mim. Quando você estiver mal, né, os gigantes gritando aí dentro de você, leia o capítulo 38 de Jó. Você vai olhar aquilo e vai falar assim, o que é impossível para o meu Deus? Pode ser a situação que você estiver passando. Que o Senhor te desperte a cada dia para quem Ele é e que você, através disso, tendo essa revelação do Senhor, você veja toda a situação que você está passando através de Deus. Onde os gigantes não tenham mais acesso, nem controle dentro de você, mas sim somente Deus. Lá no mesmo capítulo, no último capítulo de Jó 42, no versículo 7, Jó falou para Elifaz. Ele respondeu para um dos amigos dele, de Jó, e disse assim, estou muito chateado com vocês, decepcionado. Vocês não falaram para Jó de fato quem eu realmente sou. Né? E aí ele fala, toma os novilhos, carneiros e vai fazer um holocausto para que vocês não venham sofrer. E o meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Esses amigos tiveram que receber a oração de Jó para que Deus não os destruísse. Agora, que nem eu falei, você imagina, você passando um sufoco, passando por situação difícil, e as pessoas que você mais esperava apoio você não tem. Pelo contrário, elas falam palavras duras que machucam. Se Deus não tivesse tratado com Jó primeiro, será que Jó teria feito essa intercessão aos amigos? Você teria? Veja que muitas vezes a gente começa a falar assim, as feridas vão curar com o tempo. Mentira, gente. As feridas da alma, elas são curadas quando eu me coloco diante de Deus e aceito a cura dessas feridas, o tratamento. Porque se eu não me colocar diante de Deus, essas feridas não serão cicatrizadas. Elas vão ali encher de pele, podres. Mas sempre o diabo vai estar lá arrancando aquela casquinha e vai doer de novo. Eu preciso me colocar diante do Senhor e falar, Senhor, essa ferida que está aqui dentro de mim foi porque eu fiquei muito decepcionado com aquela situação. E fale, seja qual for a situação. Seja porque meu pai ou minha mãe me ofendeu, seja porque o meu marido ou minha esposa fez algo, ou o meu amigo fez isso, enfim. Dói muito mais quando alguém próximo nos machuca do que o nosso inimigo, porque o nosso inimigo a gente já está esperando pelo pior. Mas quando é alguém de dentro, né, de sangue do sangue, o próximo a nós, isso machuca muito mais. E nós precisamos colocar essas feridas diante do Senhor para que elas sejam curadas, tá? Porque quando a gente não coloca isso como diante do Senhor para que ela seja curada, nós vamos ficar sempre presas a elas, né? E aqui entra o perdão. Jó, quando ele intercedeu pelos amigos, ele perdoou o que os amigos fez, mas ele perdoou por quê? Porque o Senhor antes despertou a Jó quem ele de fato é, ele veio do pó, assim como eu e você. Nós não temos o direito de negar perdão a ninguém. E nós também não podemos deixar de pedir perdão quando nós estamos errados, sim, quando nós ofendemos alguém. Quando nós falhamos, nós temos que reconhecer isso. Tanto pedir perdão como perdoar também. Depois, olha só, mudou, lá no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Houve o quê? Um destravamento da vida de Jó. Se ele não tivesse intercedido pelos amigos, a vida de Jó não ia ser destravada. Aí sim, ele estava cometendo algo muito sério aqui. Gente, quando Jesus foi naquela cruz, ele foi pela situação minha, pelas piores situações, os erros nossos.
eu não era digna, eu vamos dizer assim, do Senhor olhar para mim e falar assim, eu vou morrer pela Cidiane por tantas coisas que eu fiz. Mas mesmo assim ele não olhou isso. Ele olhou de uma forma tão amorosa, me dando a chance, a oportunidade de ter uma vida transformada. E você? Se essas feridas aí dentro não forem colocadas diante do médico, dos médicos, a sua vida vai continuar travada. Seja independente do que aconteceu, o que fizeram com você. Que o Senhor comece a te despertar para quem Ele é. Leia Jó 38, 39, 40, 41, 42 e veja quem é Deus de fato. Veja se você consegue responder algumas das perguntas que o Senhor faz a Jó. Eu não consegui responder nada, eu só fiquei ali olhando maravilhada de quem é esse Deus que tanto me ama. E eu não tenho o direito de negar nada a ninguém. Eu não tenho o direito de continuar com essas feridas dentro de mim e ficar me lamentando e querer que os outros se lamentem também, ficar lambendo a ferida. Eu não tenho esse direito. Eu preciso me colocar diante do Senhor e falar, Senhor, ó, tá, essas feridas estão assim por causa desse fato, mas eu quero estar apta, através da cura dessas feridas, estar apta a perdoar essas pessoas. E cita quem são. Hoje nós vemos relacionamentos quebrados dentro da própria casa, seja entre marido, mulher, entre pais e filhos. Por quê? Porque olhamos muito mais para a nossa dor, né, pelo que fizeram para nós, do que aquilo de quem Deus é e tem nos chamado para imitarmos. Quem o Senhor nos chama? O Senhor nos chama para a gente imitar quem? A Jesus. E Jesus fez o quê? Em nenhum momento ele recusou os tabefes, os cuspes, aquela coroa de espinho, aquela cruz. Por quê? Por causa de você, por causa de mim. Porque mesmo você falando que aquela pessoa não merece, que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo, Jesus olha para essas pessoas e fala, eu fui na cruz por elas. Então nós não podemos continuar presos. Olha só, gente, Deus mudou, o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. A sua vida muitas vezes pode estar travada porque ainda você está com feridas aí dentro e não quer receber essa cura. Prefere ter a razão, a sua razão, do que olhar para Deus e olhar e falar assim, olha a sua situação também. Né? Eu tenho algo assim comigo que é, primeiro, antes de eu falar de qualquer pessoa, eu me analiso, tá? Será que eu também não estou falhando? E eu não posso exigir que aquela pessoa mude se eu também não quero mudança. Eu não posso exigir algo de alguém, né, e não entender que a situação só vai mudar quando eu mudar. E quando nós olhamos a situação através do Senhor, isso nos quebra. Isso faz com que a gente perde toda a razão, toda a argumentação, indagação. Eu simplesmente falo, Senhor, me perdoa, porque eu sou falho também e eu não tenho direito de ficar com isso ou ficar olhando torto, ficar chateado por qualquer coisa, tá? Lembra, desde o começo, Satanás está fazendo de tudo para que Jó blasfemasse contra Deus. Do que nós estamos blasfemando contra o Senhor. Não dê essa brecha para o inimigo, não. Viva essa vida abundante, onde o Senhor prometeu, mas nós precisamos andar em obediência, em santidade e viver em arrependimento também. No que eu estou errada, né? Eu vou me arrepender do quê? E me colocar diante do Senhor, né? Nós servimos a um Deus onde o Evangelho, ele não é falho, não é um Evangelho fraco, de forma alguma. É um Evangelho tão poderoso que quando a gente olha, né, vê a história de Jesus, aquela cruz ficou vazia, de tão poder que tem o Evangelho. Na questão da ressurreição de Jesus, houve o que? Desde o começo, Jesus, uma obediência ao Senhor.
E não é diferente conosco. Enquanto nós não nos colocarmos no padrão, eu sempre falo, gente, para Deus existe tudo nesse mundo tem padrão. Tem padrão quando você entra numa academia, você tem um padrão quando você se candidata no concurso, quando você é professor, tudo tem um padrão. Quando você se torna médico, enfermeiro, policial, tudo tem ali normas, regras, um padrão. Com Deus não é diferente, só que esse padrão aqui é um padrão que te faz passar pela porta estreita todos os dias, tá? Não é de qualquer jeito, não. Então, ó, quantos ensinamentos aqui com Jó, tá? Que nós possamos refletir a partir de agora o que nós estamos fazendo com essas feridas dentro de nós, aprender a olhar toda a situação através da soberania de Deus, lembrando que para Deus nada é impossível, que nós não somos juízes, tá? De chegar para alguém e ficar apontando, ó, a sua situação você tá assim por causa disso, 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 para com isso, tá? Não seja que nem esses amigos de Jó, não, por favor. Simplesmente estenda as mãos e ajuda o próximo, né? E esteja pronto, sim, para perdoar e pedir perdão também, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida.